Nosso primeiro passo, já que a gente quer manter o nosso menu organizado, é criar a entrada de menu superior, relatórios interativos, para a gente poder organizar todos os relatórios interativos que a gente fizer dentro daquela entrada de menu superior lá. Então, componentes compartilhados, listas, o nosso navigation menu. Eles vão criar uma nova entrada. Ela não será filha de ninguém. O image class fica a critério de vocês. E o label será relatórios interativos. E da mesma maneira que os relatórios clássicos, no target. Não navega para lugar nenhum. Então aqui, create list entry. E agora sim, podemos voltar para o nosso... diga, Renato. Maurício, eu estou um pouquinho atrasado aqui. Você tem como voltar para aquela tela em que você configurou o Navigation Menu, por favor? Vamos lá. Desde o início da aplicação, então, Shared Components, Lists, Navigation Menu, e aqui você cria uma nova entrada de menu. Você associa uma imagem para a sua nova entrada de menu. Você coloca um label para ela. Eu não vou fazer daqui para frente. E aqui embaixo, onde diz Target Type, você coloca No Target, para ser uma entrada de menu vazia. Feito. Cancelar aqui. E de volta para minha raiz de aplicação. Nova página. Aqui na nova página, eu vou selecionar o wizard do Interactive Report. Next. Onde você criou nova página aí? No... Tem duas maneiras de criar uma página nova. Eu posso estar na raiz da aplicação aqui, e daí eu tenho um botão bem grande aqui, o Create Page. Ah, tá. Ou, se eu estiver dentro da edição de uma página já, que é provavelmente onde você está agora, você tem aqui no alto, no menu, dentro do menuzinho mais aqui, você tem a opção Page também. Vai abrir, os dois atalhos apontam para o mesmo lugar. Ok, obrigado. Então, selecionamos aqui a opção Interactive Report. O nome, como a gente já vai ter uma entrada superior que já contém a palavra relatórios, então a gente só precisa escrever aqui cursos. A nossa página será normal, o form a gente não vai utilizar hoje ainda. O nosso data source continua igual, a nossa tabela vai ser novamente de cursos. E aqui na navegação, então, breadcrumb a gente não vai utilizar. Navigation Preference, continuamos com a opção criar uma nova entrada. Só o que a gente vai mudar em relação ao que a gente fez anteriormente é que a gente já vai ter um Parent Navigation Menu Entry, que será os nossos relatórios interativos. O ícone também fica a critério do que vocês quiserem colocar ali. E podem clicar em Create Page.
Diga, Henrique. Ô, Maurício, eu não lembro se você comentou alguma coisa durante o curso sobre o que é esse breadcrumb navigation. O breadcrumb, ele é um template de um conceito de navegação, uma opção de menu, que a tradução literal dele é migalhinha de pão. Aí, por que esse cara está no Wizard? Porque lá atrás, o breadcrumb era a opção default de construção de menu do Apex. A gente tinha bastante facilidade de montagem dessa trilha. Em seguida, eu vou mostrar para vocês como é que funciona o menu breadcrumb ali. Vou mostrar um exemplo, não como constrói. E aí lá atrás, nas releases mais antigas, com templates mais voltados para desktop, ele até tinha bastante aderência. Mas à medida que o template foi evoluindo para a responsividade, ele foi perdendo espaço, mas por enquanto ele ainda não saiu do Wizard. Beleza, obrigado. Então, a gente tira ele daqui porque ele só cria a região, ele não monta, não fica montando o menu, não fica montando a trilha como ele fazia lá atrás nos Wizards antigos. Ele só cria a região e essa região é só uma região estática com apenas um título. Então, por isso que a gente pede para não criar, para a gente não ter que excluir depois. Mais alguém tinha levantado a mão aí? Diga, Renato. Qual o nome que você deu para esse Interactive Report aí, Maurício? Só cursos. Só cursos? Isso. Já vai ser filha da relatórios interativos, então não preciso ficar repetindo a palavra relatório. Ok. Então, create page. E podem imediatamente executar a página de vocês. Então, está aqui a página de vocês. Tudo assim, bem acabadinho já. Ó, nosso menu lá se formou direitinho, relatórios interativos, e o filho dele aqui, os cursos. Quando recolher, fica invisível os cursos, fica só a entrada principal aqui. Eu peço para ampliar, tá, novamente a entrada cursos aqui. Então, funcionando do jeito que eu queria que funcionasse. Então, aqui ele já assumiu, então, a questão dos alinhamentos. Na verdade, a data, no template mais recente, ele assumiu botar à esquerda. Meu comportamento padrão, vamos dizer assim, é alinhar as datas sempre ao centro. Então, eu acabo por quase que uma memória muscular, eu acabo ajeitando as datas sempre ao centro. E resta só a gente ajeitar os labels aqui. E a gente vai mexer ali na máscara do preço e da carga horária. Na carga horária a gente vai botar uma máscara só porque a nossa coluna ela tem totalizadores e esses totalizadores eles herdam a máscara da coluna. Então, se a gente não deixar máscara nenhuma, significa que pode ter infinitas casas decimais. Então a gente vai fixar a máscara ali também só por essa questão de quando a gente for criar os totalizadores da nossa coluna carga horária, para que os totalizadores eles também tenham a máscara de somente número inteiro. Então vamos lá. Edição rápida. Coluna preço. Primeiro vocês vão ajustar o label, colocar o cedilha ali no lugar do C. E aí abaixo vocês vão procurar uma propriedade chamada format mask. Ele botou um troço gigantesco ali como default, que ele resolveu. Isso é uma decisão desse template atual. Eu não recordo se no 24.1 ele já se comportava dessa maneira, mas eu tenho certeza que no 23 ele ainda se comportava diferente. Então a gente vai remover essa máscara aqui e a gente vai colocar a máscara de acordo com a nossa necessidade.
Então, aqui a gente vai prever, então, 999G, 990D00. Então, temos aqui 6 inteiros com o separador e 2 casas decimais. Os zeros, se é novidade para alguém, os zeros estão na máscara para que quando o valor da posição for zero, ele também seja exibido. Se a gente colocar só noves na máscara, então quando o valor da posição for zero, ele não é exibido. Então essa é a máscara do preço. Carga horária também, vamos fazer o ajuste do label aqui. E da máscara. Na carga horária, a máscara vai ser só os inteiros. 990. Princípio de que quando for zero, exibe zero. Na carga horária, considerando a largura da coluna e o desperdício de espaço causado somente pelo label, vocês podem aplicar um truquezinho HTML aí para quebrar o label em 2 linhas. Vocês estão vendo que o label aqui ocupa 5 vezes mais espaço do que o conteúdo. Então, não faz sentido ter um label tão extenso. Então, se não quiserem abreviar, vocês vêm aqui, diga Henrique. O meu quebrou o label automaticamente. Quando eu coloquei a horária, ele já abriu a página quebrada já. A coluna. Deixa eu ver se eu consigo replicar o... Ah, sim, à medida que o espaço vai diminuindo, que o zoom vai crescendo, talvez você esteja num desktop menor que o meu, mas essa quebra, ela não é automática, ela é responsiva, na verdade. À medida que o espaço aperta, ele vai quebrando. Deve quebrar os outros também aqui. Não, os outros não, porque os outros são muito inferiores ao conteúdo abaixo, então não, os outros não vão quebrar. Vai começar a quebrar o conteúdo. Ó, à medida que eu vou forçando a barra, ele continua o relatório todo na tela, nesse caso, e ele vai quebrando em tantas quantas linhas for necessário. Então, aqui no 24.2, ele realmente, ó, só lá no... Qual é o zoom que eu estou aqui? 300... Só no 400 que ele perdeu a responsividade. Aí foi demais para ele. Agora, em 300, ó, ele está responsivo ainda. Está todo o conteúdo aqui. Tá em 5 linhas cada resposta, mas está tudo aí. Então, para vocês quebrarem a nível de desenvolvedor, a questão do label da carga horária lá, vocês têm a opção de colocar o marcador de quebra de linha em HTML. E é o sinal de menor, as letrinhas BR e o sinal de maior. Aí o label de vocês ele fica sempre quebrado em 2 linhas. Agora, apesar de ter o espaço, a ocupação de espaço por essa coluna diminuiu e sobrou mais espaço para as outras colunas. Ó, concluindo o ajuste aqui, então, data de criação, ó. Nunca mais precisamos nos preocupar com máscara de data, elas sempre estão nascendo prontas. E o pré-requisito. O pré-requisito está sendo alvo de mágica desde a primeira vez que a gente utilizou ele 2 dias atrás, né? Ele, na tabela ele é um número, só que aqui esse número já aparece interpretado. Como é que funciona isso? Só fazendo esse pequeno parênteses, oportunamente a gente vai falar mais dos tipos de colunas do nosso report. Então, só olhando especificamente para a coluna pré-requisito. E editar especificamente essa coluna.
E ela, em vez de ser uma coluna plain text, igual a todas as outras colunas desse relatório aqui, ela é uma plain text based on list of values. Então, quando o Apex, nesse wizard aqui e no wizard report clássico, tá? No wizard do master detail, e esta release do Apex, por exemplo, já vai ficar devendo o que ela fez aqui na questão da constraint da FK da coluna pré-requisito. Então, no report clássico e no report interativo, quando lá no dicionário existe uma FK vinculada à coluna, ele já vai lá, cria a lista de valores, em seguida a gente vai olhar onde é que está essa lista de valores, e faz a alteração do tipo da coluna. Então, um low code, um detalhe a mais aí de low code que a gente daí não precisa se preocupar. Quando o dicionário contiver uma FK, o Apex nos wizards de Classic Report, Interactive Report vai fazer a conversão desse dado, a interpretação desse dado para nós sem a necessidade da gente fazer qualquer coisa. Diga, Nilton. Isso na versão 24 começou. Isto. Tá, porque até a 23 eu não vi isso aí em lugar nenhum. Então funciona 24. Já existiu antes, já deixou de existir, já existiu no Master Detail. Isso não... Confesso que eu não sei qual é o critério que se utiliza lá na Oracle para agora vai ter, agora não vai ter. Não sei se é algum esquecimento do time responsável por esse pedacinho mas não tem uma lógica nenhum no comportamento. De vez em quando ele está aí, de vez em quando ele não está. Eu gostaria que estivesse sempre. Obrigado. Então, o Apex se encarrega para nós dessa tradução, dessa tradução ou interpretação, como queiram, dessas FKs. Aqui, no caso, ele só consegue utilizar uma lista de valores pré-existente, que ele mesmo criou, mas que é um objeto da aplicação que vai estar disponível para utilização em outros reports, em outras listas de valores e assim por diante. Então, vamos lá ver onde é que ele construiu esse cara. Componente compartilhado. Então, atalho para os componentes compartilhados. Posso ir direto por aqui, tá? Eu clicar aqui no botãozinho Go to List of Values, ó. Vai direto para mim, para abrir lá. Se eu quiser seguir o caminho por minha conta, então lá em cima eu tenho o ícone dos componentes compartilhados. Aí lá na direita, primeira alternativa, lá no topo, List of Values. Ó, recursos.nome. Vocês olharem, a minha lista aqui foi criada 47 horas atrás. Isso significa às quase 22 da terça-feira. Então, hoje, como a lista teria o mesmo nome, ele identificou que já existia uma lista e só reaproveitou. Ele fez para mim na terça-feira, lá quando a gente estava fazendo o exercício do report clássico de cursos. Para mostrar para vocês como é uma lista de valores, oportunamente nós vamos voltar aqui, vamos construir a nossa. Mesmo conceito que a gente tem no source de uma região, a gente tem aqui no source da lista de valores. Onde é que está a fonte, de que maneira está estruturado, pode ser query, pode ser function, aqui é table, pode ter um where, e só que aqui, em vez da gente fazer a coisa posicional, de que display primeiro, return depois, a gente resolve por atributo quem é quem. Oportunamente, nós vamos voltar aqui para explorar aqui os additionals. E também, oportunamente, a gente vai falar aqui da subscription. Não é aderente, nesse momento, esses dois atributos.
Feito isso, vamos então aos recursos que o nosso usuário agora tem à disposição dele, que... diga, Henrique. Essa questão do listed values, existe alguma outra opção? Porque, por exemplo, tabela por chave composta, por exemplo, se a gente quiser trazer mais de um campo para o ID, teria outro componente? Usaria outro componente ou seria esse mesmo? Você diz preencher mais do que um field a partir da mesma lista de valores? Isso. Sim. Trazer, por exemplo, uma chave composta, trazer 2 campos que forem chave e um que seja descrição. Sim. É possível? Temos o componente, o tipo de field pop-up love, que tem toda essa funcionalidade que você mencionou aí, de exibição múltipla, e também a funcionalidade do retorno múltiplo. Ali na frente a gente vai ter a oportunidade de praticar. Entendi. Porque tem a log do Forms, né? Que nós usamos. Sim, no Forms você gerencia o comportamento de todas as listas. Aqui, por enquanto, está somente no pop-up love. Beleza. No Forms, pelo pouco que eu recordo do Forms, qualquer lista é gerenciável para fazer isso. Me corrijam se eu estiver errado. Não, só log, lista velhos. Só tem um tipo de lista que ele pode fazer isso. As demais listas é só código de descrição também. Tá. Então, manteve-se a regra, só que aqui está num componente, no Forms está em outro. Valeu. Então, faltou um pequeno detalhe aqui, o mesmo detalhe que a gente teve que resolver na aula anterior, que é o título da nossa região. Só que nessa região aqui, a solução vai ser um pouquinho diferente da solução que a gente precisou adotar no objeto report clássico. Aqui a gente vai editar a nossa região pela edição rápida aqui. Selecionem ali a região de vocês. E localizem lá na direita a propriedade template. Esperando receber resposta da target aqui. Não sei se a lentidão está na minha internet ou na internet da target. O DBA não fez a parte dele. Vamos de novo. Dá um reload aqui. A gente está disputando PGA. Dá uma cobrada nele depois. Ele prometeu resolver para hoje, mas não resolveu. Estão conseguindo carregar a página? Ninguém com problemas? Então vamos adiante. Então, lá na direita, no objeto região cursos, diga, Renato. Laurício, qual foi a região que você pegou mesmo? Você selecionou... Na nossa nova página, que a gente criou há Certo, cursos, ok. só tem uma Então, região, que é a região cursos. ok, tranquilo, tranquilo. Eu estava atrasado aqui. Como eu disse, se eu estiver acelerando demais, vocês puxam o freio, tá? A gente não está frente a frente, eu não estou conseguindo dar a volta na sala para perceber isso. Então, eu preciso contar com vocês para, mais devagar, repete aqui, mostra de novo ali. Então, fiquem bem tranquilos quanto a isso, tá? Então, o nosso cursos aqui, vocês vão localizar ali o template e vão alterar ele de Interactive Report para Standard. E é o mesmo template que a gente tem lá nas nossas regiões Classic Report. Feita essa alteração, podem executar novamente a página de vocês. E agora a página de vocês, então, ela tem título. A região de vocês tem título. Diga, Renato. Volte para mim, Laurício, esse último passo. Eu também fiquei para trás aqui. Vamos lá. Estou na minha edição da região cursos, tá? Aí eu vou localizar dentro da região cursos aqui, eu vou localizar a propriedade template. Está dentro
da sub-região aparência aqui, vou localizar aqui o template, e daí você vai encontrar aí Interactive Report, e vai alterar para Standard. Feito? Ok. Então, voltando para a tela de execução, o que nós vamos fazer de agora em diante é recurso de usuário. A gente não precisa ser desenvolvedor para fazer tudo o que nós vamos fazer a partir de agora. Em nenhum momento vai ser necessário ter nenhum tipo de senha de desenvolvedor. Então, vamos lá. Todas as permissões que estão aqui são permissões default que podem ser alteradas pelo desenvolvedor, mas isso a gente vai ver lá no final, quando a gente terminar de explorar os recursos que vocês têm para delegar, para apresentar, para mostrar para os usuários de vocês. Então, vamos lá. Primeiro passo, vocês lembram que lá no report clássico a gente teve que fazer intervenções de desenvolvedor das mais variadas formas para a gente ter o recurso filtro. Aqui no report interativo, o filtro existe de todas as maneiras possíveis, sem que o desenvolvedor precise fazer absolutamente nada. Então, o filtro ele é acessível de 3 maneiras dentro do report interativo. Maneira mais coloquial. O usuário vem aqui, nesse objeto do menu do report interativo aqui, escreve qualquer palavra ali com qualquer case no teclado e dá um Enter. Ele vai procurar pela expressão que o usuário escreveu ali, em toda a linha, em todas as linhas, todas as colunas de todas as linhas do report. Outra alternativa de filtro, um filtro mais restritivo. Esse aqui, ele é um objeto não editável, tá? Aqui eu só tenho tenho 2 opções aqui. Eu posso eliminar este filtro, ou eu posso, provisoriamente, se eu precisar dele daqui a pouco de novo, eu posso só desligá-lo e daqui a pouco eu ligo ele novamente. Não é habitual, tá? O habitual, no caso desse filtro aqui, é a gente usa e joga fora. Um filtro mais restritivo a gente vai obter aqui pela lupa. Aqui a gente limita para uma coluna a busca que a gente está fazendo. Aí eu escolhi aqui a coluna nome, eu vou escrever aqui a palavrinha web. Bom, agora ele me retornou, então, linhas que o instr de nome, vírgula, web seja maior que 0. Não sei se ele faz por instr, se ele faz por like. Teria que olhar no debug. Até quando a gente for explorar o debug ali na frente, vou aproveitar e matar essa curiosidade. Nunca tinha me ocorrido de olhar se ele faz por like ou se ele faz por instr. Sempre me ensinaram que utilizar like revoga qualquer possibilidade de utilizar índice e que utilizar instr, ao menos os índices aproveitáveis, ele vai conseguir usar. Não vou afirmar que é uma verdade absoluta, mas foi o que me ensinaram aí ao longo dos anos de desenvolvimento PLSQL. Então, quando eu faço um limitador de escopo aqui, o meu objeto ele não se torna apenas desligável ou removível. Ele se torna também editável. Meu objeto filtro aqui, ó. Posso editar este filtro aqui e posso ir reaproveitando. Então, o nome contém web. Daí eu poderia alterar o operador aqui, se fosse o caso. Também lá no
partir do menu a gente vai ver isso com um pouco mais de zelo. Daqui a pouquinho a gente volta para essa janelinha aqui, tá? Agora eu só queria mostrar para vocês que isto é editável. E não apenas desligável ou descartável. Então, nesse momento, nós não vamos mexer em nada aqui. Cancelamos. E vamos descartar. Terceira opção de filtro. Bastante prática. Só nunca funcionou em data. Data só pela literal digitada pelo usuário, ele não consegue formar uma lista de valores. Qualquer outro tipo de dado, vocês têm a opção aqui, de uma lista de valores de acordo com a ocorrência de dados a partir da query que alimenta a coluna. E a gente tem um pequeno probleminha, talvez até já tenham resolvido, eu não tenho multi-empresas aqui para fazer homologação, mas até o 21 era um problema aqui, porque essa coluna aqui, ela não respeitava os parâmetros do report, então podia aparecer coisa aqui que não deveria ser vista. Então, temos essa opção de filtro aqui, em que eu posso selecionar aqui 30, por exemplo, e ó, apareceu somente quem é 30. Continua sendo um filtro editável. Posso mudar o operador aqui. Ah, quero ver quem é menor que 30. Deixa eu fazer tudo de novo. Só edito o filtro existente. Agora ele me listou só quem é menor que 30. Diga, Nil. Como é que você editou? Editar é clicar sobre o nome. Você clicou 2 vezes? Ué, deixa eu ver se o meu faz mesmo. O meu também não faz, não. O meu não faz. Oi? Tá com o funilzinho verde aí? Não, ele fica com uma lupa. A lupa. Ah, tá. Daí vocês estão, na verdade, vocês estão na busca geral aqui. Vocês estão utilizando sem escopo. Vocês estão fazendo só isso aqui. Ah, entendi. Se você precisar só pelo nome. O azul não é editável. Editável é somente aquele que tem um escopo menor que tudo. Ah, entendi. Ok. Isso aqui eu habilito, desabilito, conforme aqui o desenvolvedor tem o poder de habilitar, desabilitar, tá? Essa funcionalidade. Nativamente, todas as colunas vêm com a funcionalidade habilitada, mas como eu disse, na data, ele não consegue, ele ainda não foi desenvolvido, não foi ajustado para desenvolver uma lista de valores a partir do distinct das linhas. Detalhe importante, esse distinct de linhas, ele tem um limite, tá? Ele consegue incluir aqui até 1000 valores distintos. Se por acaso na coluna de vocês houver mais do que 1000, que aparecer depois do milésimo, ele vai deixar para trás. Mas, vamos combinar aqui num report que você precise utilizar este recurso de filtro aqui, e que você tenha mais do que 1000 resultados em um distinct, é porque tem alguma coisa errada na concepção do relatório, né? Última alternativa de filtro. Vamos invadir o nosso menu aqui pela primeira vez. Ações. Filtrar. Então, aqui, mesma janelinha que a gente estava utilizando para edição dos filtros que a gente já tinha criado. O nome, vamos pegar a carga horária aqui, fazer alguma coisa mais... Vamos pegar pré-requisito. Igual a administração de sistemas Linux. Aquele que a gente não conseguiu nós escrever a lógica na aula anterior. Aqui está pronto. A gente se quebrou para fazer a lógica, aqui ela está pronta. Sem que a gente
precise fazer nenhuma intervenção. Aqui no final tem um vazio aqui, ó. Aplicar. Ah, não entendeu o vazio. Então, a opção de sem pré-requisito, ela também não existe aqui, perdão. Cancelei e... Tem a opção de pré-requisito nulo. Ah, sim. Is null aqui, sim. Então, sim, tá pronto. Não tinha me tocado. Obrigado, Eduardo. Voltando aqui, ainda temos uma coisa, se a gente tiver um usuário que realmente seja capaz de fazer as coisas, a gente tem o filtro por linha, que a gente pode montar uma expressão mediante o conteúdo de cada linha, e essa expressão tem que ser verdadeira. Então, vamos montar uma coisinha bem básica aqui. Esse cara aqui a gente tem que nomear, tá? Porque daí ele fica uma coisa... Ele não é uma coisa que possa assumir nome por conta. O meu navegador ainda lembra do treinamento anterior, então eu vou chamar o meu filtro de valor hora. E a expressão do meu filtro vai ser que, abre e fecha parênteses, para eu montar a expressão matemática que eu pretendo, tá? Vamos localizar aqui, vamos montar a expressão da resolução do valor hora, que seria preço dividido... Opa! Eu ia escrevendo aqui que dá menos confusão. Preço, a coluna D, dividido pela coluna E, que é a carga horária, fecha parênteses, e eu quero que esse cara seja menor que 50. Eu quero filtrar cursos em que o valor hora, que eu vou resolver como usuário em tempo de execução, seja menor do que 50. Então, aqui, ó. Acredito que ele tenha feito bem certinho. O mouse deu uma bloqueada aqui. 25 respostas e todas elas com... A gente fizer a matemática aqui, 498 por 30 dá menos do que 50, 1.200 por 30 dá menos do que 50, então sim, ele fez a prática da maneira correta. Só mostrando para vocês aqui, a gente fez uma coisa bem singela ali, porque não edita. Estranho. Bem que eu estou vendo um vermelho aqui, mais erros ocorreram. 5, vamos ver. Valor hora. Ah, agora abriu. Estava com algum bugzinho, provavelmente derivado ainda do estouro recente da PGA ali para a minha sessão. Então, só para mostrar para vocês, então, tudo isso aqui vocês conhecem, né? Ó, não é a primeira vez que nenhum de vocês está vendo isso aqui, né? Então, tudo isso aqui vocês podem aplicar dentro dessa lógica que vocês estão construindo aqui para montar a fórmula bem elaborada de filtro. Quando eu digo vocês, eu estou falando como se vocês agora fossem usuários do sistema e não desenvolvedores. Vai ser difícil o nosso usuário aproveitar tudo isso aqui? Provavelmente sim. Talvez até impossível, mas eu sempre me consolo com a seguinte crença. O pouco que ele aprender, eu não preciso fazer. Então, pouco sempre vai ser melhor que nada. Então, estas são as nossas opções de filtro. A gente já não precisa mais que o usuário já não precisa mais, quando ele quiser um filtro
adicional no relatório dele, temporário ou definitivo, ele já não precisa mais da intervenção do desenvolvedor para satisfazer a necessidade ou o anseio dele. Tudo o que a gente está fazendo aqui, em termos de filtro, tudo que a gente construiu até agora, a gente pode tornar recorrente, de maneira que a próxima vez que a gente voltar aqui, isso continue exatamente do jeito que a gente deixou na vez anterior, sendo que isso não precisa ser na sessão corrente. Para a sessão corrente, vai ficar aqui, até que a gente remova, mesmo que a gente navegue para outras páginas do sistema, aquele filtro vai permanecer ali, devidamente construído. Ele só vai ser extinto na hora que eu encerrar essa sessão aqui. Então, para ele não ser extinto no encerramento da sessão, eu tenho aqui dentro do meu menu a opção relatório, salvar relatório. Então, no momento está habilitada a propriedade relatório nomeado apenas. Existe a opção relatório público, só que raramente a gente vai conceder, porque senão todos os usuários vão sair salvando relatórios para todos, daí vira uma poluição dentro da qual ninguém se acha mais. Então, quando a gente abre isso, quando é um relatório que é acessível a poucos usuários e eles realmente têm a intenção de compartilhar as construções entre si. Só nesse caso. Caso contrário, cada um faz os seus e era isso. Então aqui a gente salva, a gente dá um nome, chamar aqui de filtros, vou colocar sempre o nome da funcionalidade que está no exemplo salvo. Filtros. E vou aplicar. Apareceu uma nova lista de valores aqui. Temos agora o relatório filtros. E temos o relatório primário, que eu vou devolver agora para o estado original dele, utilizando recursos do usuário, sem a necessidade de recursos do desenvolvedor. Vou vir aqui nas ações, relatório, redefinir. Então, esse relatório primário aqui, ele volta para o estado original dele, para que eu possa começar a demonstrar a próxima funcionalidade disponível para o meu usuário. O meu usuário, ele recebeu esse relatório na segunda, e na terça ele resolveu que ele não quer ver os pré-requisitos ali, ou que ele não quer ver o code TRG. Não. Ele já não precisa mais recorrer a mim para deixar de ver o code TRG. Ele vem aqui, clica sobre o label code TRG. Agora vai dar um estouro de PGA de novo, provavelmente. Aqui o meu apareceu ocultar coluna, né? Isso.
E como faz para voltar ela? Caiu tudo lá. Cício, continua a aula aí. Voltar a coluna é ações, coluna. Ações, colunas. Colunas. Exibir. Lembrando que tá todo mundo sendo gravado ainda, tá? Tá não. Tá parado aqui. A coluna voltou para um lugar diferente. Você arrasta. É aquela setinha que você bota para cima e para baixo aí. As colunas. Você move a posição. Continua aí, Oscar. Então, Tá no chat GPT aí, ele vai sair dando. O piloto sumiu. Ele torce pro Inter, então você substitui ele agora. caiu. Caiu. Cap tá dormindo já, Cap já foi pro berço. Nada, tô aqui. Hora da cap. Tá aí, mas tá deitado, né? Queria eu. Cap já tá no nível avançado aí de Apex, rapaz. Muita coisa. Já programou, né? Tá fácil aí pra ele. Mas esqueci muita coisa aí. Mas olhando assim, te relembra. Ele já fez o sistema todo, o CD no Apex, já tá pronto. Eu nem me lembro mais como aquele. Nem sei onde ele tá, mas está documentado lá, o do E-Social. Tá salvo aonde aquele negócio? Tá, tem um banco XE que a gente tinha colocado. O pessoal do HC é o único que está usando. O Jorge parou. Para mexer nesse sistema, XE em que servidor? Oi? XE tem que servidor? O servidor não me lembro mais, não. Tinha um IP dele lá, mas eu vejo na documentação. Deixa eu aproveitar aqui. Não usa mais, não, cara. Aproveitar aqui para falar com o Eduardo e estava falando com o Henrique hoje. O MXM vai implantar uma nova versão aí para a questão da reforma tributária, tá? Então, a versão 10, ele vai ser compatível ainda com o nosso banco 12, mas a próxima versão, que é a versão 11, só vai ser para o banco 19, se eu não me engano. Então, a gente vai ter que correr aí com a migração para fazer com que nós migremos o banco. Vai ser bom porque esse Apex que está aí, ele é para a versão 19, não é? Esse que ele está ensinando a gente. Desculpa entrar na conversa de vocês aí. O banco de vocês, acho que foi o Henrique que perguntou, ele tem muitas chaves, a chave primária composta? Tem bastante. Sim, sim. Porque isso aí não é muito aceito pelo Apex, não, tá? A gente teve que reescrever várias coisas por conta disso. A gente tinha sistema com 6, 8, 10 chaves compostas em colunas múltiplas, e isso daí, dentro do Apex, é diferente, tá? Estava confirmada como fazer isso com Maurício, mas não é simples, não. O Apex, ele pensa numa coluna única, chave primária, um ID, no máximo 2. Eu acho que para você trabalhar com esses wizards, eu acho que vai ser bem complicado usar. Não, assim, não tem. A gente tá reescrevendo sistemas de Oracle Forms com mais de 150 telas, 200 telas. Nós tivemos que reescrever o banco, tá? Criou IDs, foi, né? Para cada. Nós tivemos que fazer outro banco de dados. Você não consegue usar o ROID, não? Como?
Bom, pode ser que ele pode ser que ele saiba uma coisa mágica aí, mas o Apex, o C Sharp, o Java, todas essas linguagens novas, ele pensa numa tabela com um único ID. Se você colocar dois, você já sofre com uma chave composta. O que eu tinha de 10, 12 chaves compostas nos sistemas anteriores, nossa, eu tive que reescrever todo o banco. Eu peguei, fiz um outro banco e fiz rotinas de carga de um para o outro, e estamos terminando ainda, estamos fazendo isso há um bom tempo já. Já teve o banco, o Apex, ou o C Sharp, que eu já trabalhei também, o .NET, né? Ou Java, para você fazer uma tabela com N colunas de chave primária, no Apex eu desconheço como fazer isso. Até no máximo acho que é 2 ou 3, e ainda olha lá ainda, hein? Parecendo o Maker. Sim, é Essa verdade. história aí já viu, hein? Não, no Java você consegue fazer chave composta. Você cria uma entidade. Sim, mas para você colocar isso, depende do que você vai usar como front-end, você sofre. Né? Tenta fazer isso. Talvez nas plataformas low code, sim, né? É isso. Tenta colocar isso no low code aí, vocês vão ter um trabalhinho. Eu optei por reescrever o banco, fiz outro banco. No nosso caso, Milton, a gente não está ainda pensando em migrar o Forms para o Apex, não, até porque nossos sistemas têm mais de 1.500 telas, 2.000 telas, então não é o objetivo, entendeu? Talvez a gente precise fazer isso sob demanda à medida que for desenvolvendo para Apex algumas aplicações. A gente está migrando, a gente tem sistemas grandes em vários idiomas lá, em inglês e espanhol, né? A gente está migrando, fazendo outros sistemas lá, outros a gente faz novo direto em Apex, tudo que é novo a gente está fazendo em Apex. Tudo que é novo a gente faz em Apex. A gente parou de programar em Oracle Forms e Reports. Reports eu estou procurando uma solução, eu não sei ainda o que usar. Mas é diferente, posso falar que é bem diferente se programar em Apex do que programar em Forms. O banco não é a mesma coisa, não. É a questão que a gente ainda tem que migrar do 6i para o 14c, sistemas, para poder trazer para as novas versões de banco. A gente ainda tem esse desafio aí. E, paralelo a isso, vamos desenvolver aplicações já sob demanda. 6i, o que é? O Forms, você fala? 6i, o Form 6i, bem servidor. Você está ainda com isso aí? Tá? Verdade? Nossa. A gente está em WebLogic que faz, acho que uns... Ixi, meu Deus do céu. WebLogic também dá um pau do caramba, tem que administrar aquela porcaria, uma dificuldade desgraçada, a gente está em WebLogic faz tempo pra caramba. A gente tem a gente já está usando o WebLogic aí já tem 1 ano e meio. Não tem tido problema, não. Tivemos só um gargalo de memória, mas... 1 ano e meio? Não. A gente tem telas... A gente não usa os menus customizados, a gente tem menus customizados da gente, informe, o WebLogic, a gente faz bastante menu, a gente não usa nada padrão da hora, sabe? A gente desenvolveu os nossos próprios menus, nosso próprio template, nossa própria aparência, tudo diferente. Vai conseguir entrar. Estou de volta. Bem no momento H. Vamos em frente, então. Então, a gente parou aí na tentativa de... Perdão aí, mas não foi culpa minha, tá? Aconteceu alguma coisa meio ruim na cidade, porque tanto a operadora do residencial quanto a própria operadora do móvel aí, ela demorou um pouco para mandar o aviso para vocês de que eu estava sem a residencial. Então, deu provavelmente uma interrupção de serviço elétrico lá nas fornecedoras e estão refazendo. Mas vamos adiante, já que voltou. Estávamos, então, tentando suprimir uma coluna do nosso relatório. Então, como é que a gente faz isso? Eu clico aqui na coluna que eu quero suprimir. Não está compartilhado na sua tela, não. Ah, perdão. No vídeo. Eu acho que também não está gravando, não. Tá, o ícone da gravação está aqui.
A gravação está em andamento, sim. Ah, tá. Era a minha preocupação, como é que eu ia interromper a gravação, que eu não tinha acesso nenhum. Então, agora sim, compartilhamento refeito. O que a gente tem aqui, então, para suprimir colunas que o usuário não quer ver? Então, eu clico sobre a coluna, e o terceiro ícone aqui, ocultar coluna. Ou uma função mais avançada de administração de colunas, ações, menu ações, colunas, em que eu posso suprimir, acrescentar, trocar posições, tudo ao bel prazer do usuário. Então, mais uma funcionalidade que ele já não depende da gente para ter no relatório dele, inclusive 2 usuários com o mesmo relatório podem montar visualizações diferentes, cada um de acordo com a sua necessidade. O que o comercial precisa ver? O comercial precisa ver carga horária e preço. Um comercial mais avançado vai querer ver o pré-requisito também. O institucional, ele vai ter que analisar a data de criação, o preço, a carga horária, ele vai ter que, eventualmente, olhar para um valor hora, que a gente vai ver daqui a pouco como é que acrescenta essa informação no relatório. Então, muda a necessidade de cada usuário em cima do mesmo relatório. Então, vamos só salvar essa parte aqui do gerenciamento de colunas, para vocês terem um exemplo. Relatório salvar. Gerenciamento de colunas, vou chamar aqui. Gercolunas, para não ficar uma lista de valores com um valor muito extenso lá dentro. Vou voltar para o relatório primário e desfazer todas as alterações. E vamos para a nossa próxima funcionalidade. Agora sim. Tem mais uma aqui, ó. Eu quero agrupar os meus dados por pré-requisito. Quero fazer uma quebra de página por pré-requisito. Eu faço sobre o label, o último ícone lá atrás, quebra de controle. Meus dados agora estão rearranjados por pré-requisito. Deixa eu já acrescentar aqui as funcionalidades dos totais de colunas, para vocês verem como é útil essa funcionalidade aqui. Então, eu fiz uma quebra de controle por pré-requisito aqui. Ponto. Isso, para um primeiro momento, só vai me dar a informação de, se eu quero vender Flash MX avançado, eu tenho que conferir com o cliente se ele já fez o Flash MX animações vetoriais. Essa é a primeira e única informação que eu estou tendo, por enquanto, dessa representação dos dados aqui. Agora vamos acrescentar colunas. Vamos acrescentar totais nas nossas colunas. Vamos vir aqui em ações, dados, agregar. Não, perdão, lugar errado. Ações, dados, calcular. Não, também não. Perdão, eu estava no lugar certo. Dados, agregar. Nova agregação, a função é soma. E aí, óbvio que ele tem inteligência para escolher e disponibilizar somente as colunas data type number. Então, muito cuidado na hora de utilizar toChar para mostrar número. Se fizer isso, a coluna não aparece aqui, tá?
Quero uma soma de preço e aí a mágica é que a soma de preço é por agregação e não somente pelo total do relatório. Ó, cada quebra tem a sua totalização. E também no final do relatório eu tenho um preço total aqui. Ou não, perdão. Final do relatório eu só vou ter um total se eu não tiver agregação nenhuma. Esse 15.486 aqui é dos cursos sem pré-requisito. Falha minha. Posso acrescentar ainda soma da carga horária. Então, agora eu estou vendo, para cada pré-requisito, vamos pegar um aqui que tenha mais respostas, aqui, ó, HTML4. Para chegar no com o pré-requisito HTML4, depois que eu vender HTML4 para um cliente, eu posso vender CodeFusion, eu posso vender XML, eu posso vender JavaScript. Estou só lendo o que está escrito aqui, isso não obedece qualquer regra de mercado, né? Porque agora, nesse momento, CodeFusion não sei nem se existe ainda. E o XML, acho que os poucos que sabem vão continuar sendo os poucos que sabem. Isso é algo que também só aprende quem precisa. Quem tem a opção de escolher vai para o JSON, que é muito mais fácil. Ou, na realidade de vocês, não é assim. Isso é muito espelho da minha realidade. A gente usa os dois, XML e JSON. A gente usa XML somente na integração com a Receita Federal, que ainda exige XML. Todos os demais serviços terceiros que a gente tem integração via API já é JSON. Quando é API, normalmente é usado JSON, né? Mas sistemas legados como nota fiscal eletrônica, a Agência Nacional de Saúde, todos usam XML, né? Por causa que eles utilizam SOAP. Vocês têm mais um fornecedor fiel do XML, tem a ANS ainda, além da Receita. Todo o trâmite do TIS, que é a troca de informação da saúde suplementar, é toda em XML. Uma boa parte do governo é XML ainda. Bom saber. Se for trabalhar numa empresa dessas, então eu preciso entender mais de XML do que eu entendo agora. Vamos em frente? Vamos salvar esse nosso relatório e vamos para o próximo passo. Só estou salvando isso aqui porque eu vou compartilhar isso com vocês depois. E, para não deixar nenhum exemplo a descoberto, agregação e totais. É o que a gente está representando aqui. Eu já tenho agora 3 relatórios salvos. Vou voltar para o meu relatório primário, deixá-lo no estado original. E vamos para a próxima funcionalidade. Ações. Filtro a gente já praticou, dados a gente já praticou, colunas a gente já praticou, perdão. Classificar. Aqui na classificação, somente o order by múltiplo. Não tem nada de avançado nisso aqui, além do fato de delegar isso para o usuário. Eu poderia ordenar aqui por pré-requisito, depois por nome, e vai aqui, ó, administração, aqui, ó, HTML4, e todos os filhos do HTML4 aqui em ordem crescente. Então,
Em vez disso ser uma responsabilidade do desenvolvedor, passa a ser uma opção do usuário. Sem a gente correr o risco de que um usuário quer de um jeito, outro quer de outro jeito, então cada um deles pode fazer do jeito que bem entender. Próximo, ações. Agora sim vem o calcular. Esse talvez seja o recurso mais interessante de todos os recursos do report interativo. Então, a primeira coisa que a gente vai praticar aqui é a definição de uma nova coluna contendo o valor hora. O calcular é para acrescentar colunas ao relatório criadas pelo usuário. Então, é um novo cálculo. O label da nossa coluna será exatamente esse, valor hora. Máscara de formato, da mesma maneira que vocês colocam lá nas propriedades da coluna, 990D00. Então, acredito que a gente vai precisar lidar aqui com informação em que o valor hora seja maior que 999. A expressão de cálculo é exatamente a mesma que a gente utilizou lá no exemplo do filtro. Preço dividido pela carga horária, só que agora sem nenhum teste. Vamos só exibir. Apliquei. Então, está aqui, ó, valor hora. Posso reposicionar dentro do relatório, as colunas, dizer que o valor hora ele vai logo depois da carga horária. Então, tem aqui valor carga horária e valor hora. As duas informações lado a lado, bem organizadas de acordo com a preferência, de acordo com a necessidade do usuário. Eu tenho clientes usuários que eles próprios montam o arquivo do SPED a partir de um report interativo com esta funcionalidade calcular. Como é que eles fazem isso? Vou vir aqui, ó, ações, dados, calcular, e vou chamar a nova coluna de string. Ela não tem uma máscara. Só organizar aqui de maneira que eu enxergue os labels lá em cima. Para eu poder pegar para eu poder ir simulando o que eu quero. Então eu quero, por exemplo, o code TRG, eu vou pegar lá ele com texto de 10 posições, tá? Então, como é que a gente põe isso dentro de uma string? rpad de code TRG, vírgula 10, vírgula, espaço em branco. Montando uma expressão aqui, em que eu vou pegar o code TRG, vou montar um texto com ele, e vou deixar esse texto com largura fixa de 10 posições, que é o que sempre se faz quando a gente vai lidar com um arquivo texto. Vou concatenar isso com meu preço. Eu tenho ali 0 decimais, então, num arquivo de texto, eu preciso montar ele com decimais, né? Então, eu vou ter LPAD do meu preço vezes 100, para eu ter as decimais, né? Porque ali eu só tenho a máscara, na verdade, eu não tenho as decimais no banco de dados. Quantas posições? Normalmente, nos números dentro dos arquivos de texto são 15, e o preenchimento é à esquerda com zeros. E assim, vocês vão montando a string de vocês do jeito que vocês quiserem.
concatenei aqui a data de criação, e daí esse formato é meio que padrão. Poderia forçar um to char, mas acho que aqui não é necessário. Então, vamos ver o resultado. Então, está aí a nossa string. Deixa eu suprimir o pré-requisito aqui para a string ter espaço para se exibir toda. Ó, se estivesse no bloco de notas, a gente estaria vendo todas as linhas com o mesmo tamanho. Essa variação ali, ela acontece porque aqui na tela se utiliza linguagens suportadas pelo HTML, fontes suportadas pelo HTML, e as fontes aceitas pelo HTML no comportamento dinâmico dela, todas elas são ajustáveis. Não são estáticas. Então, a minha quantidade de espaços dela varia em função do restante do conteúdo da coluna, porque os outros caracteres ocupam espaços diferentes. Então, temos o exemplo de agregação. Vamos salvar aqui, relatório salvar. Agregações. Aplicamos aqui. E voltamos para o nosso relatório primário. Vamos resetá-lo aqui. Ir. Aplicar. E vamos para a próxima funcionalidade. Opa, perdão. Flashback. Esse aqui, os DBAs provavelmente vão pedir para vocês tirarem essa opção do usuário. A gente não vai ver nada no flashback, porque a gente não mexeu nos dados recentemente. Então, o conceito de flashback, acredito que não seja novidade para ninguém, então não preciso explicar. Preciso? Ninguém disse que sim, então é não. Ele é o flashback do banco, aquele que você volta ao banco num determinado tempo. Ele Isso. Ele desfaz todas as transações por sessão? Não, ele não faz transação nenhuma, ele só Não, existe. ele desfaz. Ele volta à situação. Não, na verdade, o Se eu sair recurso... vendendo cursos, estou vendendo cursos, contratos, fechando contratos, eu dou um flashback, por exemplo, para ontem, é isso? Para saber como é que está a minha posição de vendas ontem? Sim, você consegue visualizar, você não restaura os dados, você só recupera. Não, visualizar. Você recupera os dados até o limite de tempo configurado para o seu flashback. E o flashback, ele é uma grandeza finita dentro do banco, ela Sim. não é ilimitado. A maioria dos bancos de produção aí trabalha com entre 2 e 12 horas, dependendo do volume de dados. Quanto mais dados, menor o tempo de flashback. Uhum. Então, vamos para a próxima funcionalidade. Encerramos o dados aqui, então. Formato, quebra de controle, a gente já trabalhou lá atrás. Vamos, então, para o destacar. Esse recurso aqui também é extremamente interessante para o nosso usuário. Todos os nossos usuários vão gostar muito desse recurso, principalmente se eles estiverem analisando dados gerenciais, vamos dizer assim. Então, a gente vai destacar as nossas linhas de acordo com o valor hora. Então, a gente vai chamar aqui de baratos. Poderia colocar a palavra cursos na frente, mas não é necessário. Os baratos, eu vou fazer o tipo de destaque. Poderia ser por linha, ou poderia ser por uma célula específica. Não vejo muita utilidade em fazer por célula específica, a não ser que realmente seja alguma coisa que seja
especificamente vinculada àquela coluna, que só aquela coluna mereça importância. Então, eu costumo fazer todas as minhas rotinas por linha. Qual é a cor de fundo e qual é a cor de texto que eu quero aplicar nas minhas linhas quando eu achar que os cursos são baratos? Então, vamos achar aqui um verde. E a paleta de cores ali. Critério de cada um. Ver como é que funciona aqui para voltar, que eu sempre esqueço. Só dá o ESC. A cor de texto eu não vou mexer, tá? Qual é a condição que eu quero para que a linha seja verde? Quando o meu valor hora... recriar a coluna valor hora, que eu recomecei o relatório do zero aqui, perdão. Rapidamente aqui, agregar, calcular, perdão. Valor hora, máscara de formato 990, podem ir fazendo junto. Você salvou o relatório ali, tá? Não, porque eu preciso do valor hora para continuar. Eu não consegui finalizar o exemplo porque eu não tenho valor hora no relatório. Então, eu desisti e vim montar o valor hora. E a expressão de cálculo, então, é preço dividido pela carga horária, só que a minha máscara está equivocada. Aqui temos que colocar um D00, porque o valor hora vai ter casas decimais. Não posso dizer para vocês que é só vocês escrever D dividido por E, porque dependendo dos arranjos que vocês já fizeram no relatório de vocês, pode ser que preço não seja D, ou que a carga horária não seja E. Então, cada um monta a sua fórmula, a sua máscara, e apliquem. Agora podemos, então, voltar aos nossos destaques. Formato destacado. De novo, baratos. Destaque de linha. A cor de fundo, eu quero verde alguma coisa. Escuro. Está muito escuro também. Esse tá bom. Beleza. E, agora sim, quando valor hora for menor que 30. Aqui, considerando que eu escolhi a coluna valor hora, ele até vai fazer uma lista de valores com os valores contidos na coluna valor hora. Não preciso respeitar isso aqui, posso escrever o valor que eu quero. Apliquei. Vamos ver aqui quem custa menos que 30. Ó, então aqui todas as linhas dos cursos que custam menos do que R$30, personalizadas em verde. Vamos ao nosso próximo destaque, de maneira que todas as linhas do nosso relatório tenham alguma cor. Formato destacar. Vamos para o amarelo agora, só vamos escolher um amarelo menos... mais interessante do que esse, vamos dizer. Para não dizer menos feio, vamos dizer mais interessante. A nossa referência continua sendo valor hora. O amarelo que vocês quiserem, tá bom, tá? Eu só estou fazendo escolhas aleatórias aqui. Vocês fazem escolhas aleatórias aí. Até se não quiserem utilizar verde, amarelo, vermelho, que é o que eu vou utilizar, podem ficar bem. Cada um escolhe as cores que bem entender. O valor hora vai ser entre 30,01 e 49,99. Apliquei. Então,
Eu não dei nem nome. E, gente, vou chamar. Não, normal. Cliquei. E o próximo destaque, então, vai ser para os caros. Formato destacar. Os meus cursos caros. Destaque vai ser de linha, a cor de fundo vai ser algum tom de vermelho. Pode. Ok, pode ser esse. E a condição será valor hora maior ou igual 50. E apliquei. Então, agora, imaginem a seguinte situação. Vocês são cargos diferentes dentro da organização de vocês, olhando para o mesmo relatório, espelhando algumas dezenas de grandezas diferentes. O foco do Eduardo é quanto o cliente está devendo para a operadora, e o foco do Miguel pode ser quanto a operadora já gastou com aquele cliente. Então, cada um de vocês vai pegar o relatório, vai alterar o visual do relatório de acordo com o que é importante para a sua análise, e a partir daí as próprias cores vão facilitar muito a análise. Vamos pegar esse exemplo aqui. Do ponto de vista de quem compra, que cor de linha que ele vai olhar? Tudo exceto vermelho, né? Do ponto de vista de quem vende, vai olhar primeiro o vermelho. Ele vai ganhar mais. Então, qualquer conjunto de grandezas que conste de um relatório vai ter essa multi-interpretação, e então essa possibilidade de deixar o relatório com cores diferentes, com certeza vai agregar muito valor ao usuário de vocês. Lembrando que tudo isso aqui é feito pelo usuário, não pelos desenvolvedores. Vocês vão pegar o pedacinho da aula que explica para o usuário como é que faz, vão mostrar para ele, ou vão regravar, vão deixar lá num videozinho no canto da página, ó, com essa coluna, com essa funcionalidade aqui, vocês podem fazer isso. Aquela ali, vocês podem fazer aquele outro ali. Salvamos esse relatório como sendo os nossos destaques. E, como a gente não combinou nenhuma extrapolação de tempo para hoje, então a gente vai encerrar por aqui. E esses 10 minutos aí que eu fiquei sem poder ministrar conteúdo para vocês, a gente ministra em uma das 5 aulas restantes, só que daí a gente combina que a gente vai ficar esses 10, 15 minutinhos a mais, ok? Dúvidas? Então, o ambiente está aí à disposição de vocês. Durante o final de semana, podem acessar. Talvez o DBA precise deixar indisponível em algum momento para fazer os ajustes dele, mas, a princípio, durante a maior parte do tempo, o ambiente vai ficar disponível. Também já mostrei para vocês como é que acessa lá no... como é que vocês podem replicar lá no apex.oracle.com. Então, eu só vou agora, ainda
durante a aula já, eu vou exportar a minha aplicação e colocá-la ali no endereço dos conteúdos. Para quem quiser fazer o download dela, só vou acompanhá-los no processo de import. Vou mostrar para vocês o processo de importação. Para quem quiser poder, então, importar a minha aplicação no próprio ambiente. Uma coisa que eu não falei para vocês ali na questão dos destaques, aqui eu só vou salvar a minha aplicação, vou publicá-la agora ali nos conteúdos, podem acessar os conteúdos aí já. Se alguém não guardou a URL, já vou compartilhar. Detalhe que faltou ali na questão dos destaques é, se houver condições redundantes para o destaque, ele vai aplicar todas e fica valendo a última. Então, se uma linha puder ser verde e amarela, pela minha ordem de construção, ela vai ficar amarela. Se por acaso alguém construiu na ordem inversa, ela vai ficar verde. Simples assim essa lógica. Aqui para vocês o usuário é aluno, né? Para mim é o meu admin aqui para eu poder publicar. Aplicação instrutor em 13, 11, 20, 25. Drag and drop. EP aqui, onde é que tá? É a 279. Quem quiser usar, faça o download, por favor, que eu já mostro como importar. E daí... Aluno, qual é a senha? É hora 12 exclamação. Hora maiúsculo? O maiúsculo. Hora. Só o O. Exclamação. Ver se não está bloqueado. Não, está liberado. Pronto, já estamos lá. Podem fazer o download ali do f279.sql e já mostro para vocês como fazer o import. Um minutinho aí para concluírem o download. Eu não vi onde você fez, onde que eu faço o download, não. Eu compartilhei o endereço ali com vocês, no chat. Tem um link no chat. Os conteúdos. Aí os dados de login é aluno e a senha hora 12 exclamação. E daí você clica na palavrinha download ali na linha onde diz aplicação instrutor. Feito? Qual é a senha? Hora 12 exclamação. Escrever no chat. É admin mesmo? Aluno. Insistir no admin, você me bloqueia geral aqui, porque vai fechar todos os meus acessos. O meu tá dando erro, tá dizendo que your session has ended e não vai. Deixa eu recordar qual é a circunstância. Abre uma sessão anônima e cola o URL lá, que nesse momento resolve o teu problema. Ok.
Normalmente isso é problema de cache de número de sessão. Fica tentando reutilizar, só que aquela sessão não existe mais. Não é habitual, mas pode acontecer. Então, vamos lá. Voltando ao nosso ambiente de desenvolvimento. Eles estão aqui na raiz do App Builder, tá? Aí aqui na raiz do App Builder vocês vão pegar o card de menu que diz Import. Localizem o arquivo que vocês salvaram, que é o f279.sql. Depois vocês clicam em Next. Aí vocês não precisam mexer em nenhuma decisão aqui, vocês vão deixar o Apex atribuir um número novo para a aplicação de vocês. E vão clicar em Install Application. Espero que ele não estoure PGA agora, de maneira que todo mundo consiga finalizar com sucesso. A minha já finalizou. No meu caso, as duas estão iguais, mas vocês podem, então, a nova aplicação que apareceu aqui no dashboard de vocês é aquela que é igual à minha. Se quiserem colocar um sufixo aqui, Apex Fundamentals Instrutor, para manterem distinta em relação a de vocês, podem ficar bem à vontade. Combinado? Por hoje ficamos por aqui, então. Por essa semana ficamos por aqui. Fiquem à vontade para brincar com o que já aprenderam, para treinar. Essa importação que a gente importou, ele está usando a minha base de dados, meus dados. Isso. Sempre. A casca é sua, o banco tem que ser exatamente igual do outro. É isso? Isso. Só funciona porque o nosso modelo de dados é igual. Ok. Mas eu não trouxe seus dados, continua aí. Eu estou acessando o meu banco. Não. Os dados que você tem são os seus, os que eu tenho são os meus. Ok. Então, encerramos por aqui essa semana e nos encontramos segunda-feira, 19 horas. Lembrando que na semana que vem não teremos aula na quinta. Certo? Ok. Bom fim de segunda. Obrigado, até segunda. Tchau. Obrigado aí. Até segunda. Tchau. Tchau.